Boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma live aqui no canal do Dependência Química e Saúde Mental. Você é nosso convidado e nossa convidada especial para esse debate muito importante de hoje. Nós vamos falar sobre esse assunto que está dando realmente o que falar, que é o PL 399, que trata da legalização da maconha. Isso mesmo, você não ouviu errado. O PL 399, o substitutivo ao projeto de lei 399, que quer legalizar a maconha no nosso país. Se você é a favor, fique por aí, porque nós queremos sim ouvir a sua opinião. E se você é contra, você vai ouvir hoje a opinião de especialistas, de grandes personalidades da nossa política nacional, que vem aqui para debater este tema aqui comigo, com você, com todo mundo que está aqui na nossa live de hoje. Eu começo apresentando aqui o nosso secretário nacional da Senabred, o doutor Quirino Cordeiro, ele que é médico, psiquiatra. Boa noite, doutor Quirino, seja muito bem-vindo. Apresento também aqui o doutor Osmar Terra, o nosso deputado federal, ele que também é médico, seja muito bem-vindo. O deputado federal Eros Biondini, boa noite, deputado, seja bem-vindo. O nosso querido amigo Miguel Tortorelli, que é do Amor Exigente, muito bem-vindo, Miguel. O Dedé Martelli, que é da FreeMind, também conosco. E também doutor Ronaldo Laranjeira. Boa noite, doutor Ronaldo. Muito obrigada pela presença. Ele que é médico psiquiatra, tem muito o que nos falar hoje. E ele, o Daniel Garcia, que é diretor da revista Dependência Química e Saúde Mental. Eu gostaria de iniciar este programa de hoje, né, esta nossa live, falando para você que está aqui nos assistindo sobre o que se trata o PL 399 de 2015. Para você que não sabe ainda, essa minuta de substitutiva ao PL 399 de 2015, ele dispõe sobre o cultivo, o processamento, pesquisa, produção e comercialização de produtos à base de cannabis. Isso mesmo, todos os produtos à base da maconha estarão liberados com esse projeto. E nós queremos saber qual é a sua opinião a respeito disso. Portanto, compartilhe essa live aí com seus amigos, com as suas amigas. Comece a compartilhar, vai curtindo, deixa a sua pergunta, deixa o seu comentário, porque nós queremos ouvir você e saber qual é a sua opinião a respeito deste assunto. E eu quero começar hoje com o doutor Quirino, dando seus breves comentários. Doutor Quirino, fale-nos um pouco a respeito deste projeto. O senhor que é o nosso representante aí no governo federal, por favor, nós queremos ouvir os seus comentários a respeito do PL 399 de 2015. Vanessa, boa noite para você, boa noite a todos os amigos que estão nos assistindo, os amigos que estão aqui conosco, compartilhando esse momento. Eu só queria, talvez, Vanessa, nesse momento introdutório, talvez ouvir o ministro Osmar Terra, até porque acho que o ministro Osmar Terra está com uma... Ele está com horário, né? Eu ia pedir para dar uma pequena introdução, mas, deputado Osmar Terra, o senhor pode iniciar, então, o senhor que está à frente lá na Câmara Federal, e nos dar informações sobre o projeto, como é que está o andamento deste projeto. Você pode nos dar informações sobre a tramitação deste projeto lá na Câmara Federal? Pois não, Vanessa, eu quero agradecer aí o convite de participar dessa live, agradecer ao Daniel, né, a ti, e cumprimentar aí o Miguel, meu querido amigo Miguel Tortorelli, o Ronaldo Laranjeira, nossa referência científica aí, na área da dependência química, né, da saúde mental, e o nosso Quirino Cordeiro, que é uma gratíssima revelação que nós tivemos aí na ação pública, né? Um homem que tem um preparo
científico enorme e que se dedicou à causa pública para enfrentar esse terrível drama, essa tragédia que são as drogas, né, no Brasil. Então, eu queria, e o Dedé também, aí, né, do FreeMind, também queria cumprimentá-lo. Nós estamos diante de mais uma tentativa de legalizar drogas no Brasil. Isso aí é permanente, né? É um processo que vem pelo mais de uma década, né? Uma pressão grande de alguns deputados, né? Respondendo a quem acredita que não tem problema nenhum liberar droga, né? Que não vai causar aumento de consumo, não vai causar nada e tal, ou respondendo a um lobby econômico, né? Porque isso aí tem um envolvimento importantíssimo de grandes empresas internacionais, inclusive da Canopy Growth, que é a maior empresa canadense. Ela está acampada no Brasil há mais de 1 ano, 2 anos quase, né? Tentando legalizar a maconha para ela oferecer seus lucros. Ela é a maior empresa do mundo nessa área, né? E ela tem promovido reuniões, fazendo lobby, né? Ela tá... E o interesse dela é ganhar dinheiro, né? Não é cuidar da saúde de ninguém, né? E agora, essa última tentativa, ela veio com essa, vamos dizer assim, com a desculpa, o biombo dela é a questão da maconha ser remédio, maconha medicinal. Então, se pega uma série de doenças, uma série de dramas pessoais, doenças sem cura, ou doenças que têm uma gravidade maior e tal, e se diz que a maconha cura essas doenças, né? E aí começa a se alimentar o lobby. Como a maconha é uma droga que causa alguma alteração mental, como tem as outras drogas também causam, né? E tem componentes que podem ter algum benefício para a pessoa, de aliviador, de fazer a pessoa ficar mais relaxada, né? Eles dizem que isso é uma forma de tratamento e tal. E em alguns casos, realmente, parece que um componente da maconha, que é o canabidiol, ele tem um efeito benéfico, principalmente nos casos das epilepsias refratárias ao tratamento habitual, né? Então, mas são casos raros, né? Essas epilepsias são síndromes genéticas, são síndromes raras, que afetam aí 5 mil, 6 mil pessoas, né? Mas eles, usando isso, né, essa desculpa do tratamento, de fazer a maconha medicinal, foram montando um projeto de lei que começou lá atrás, começou em 2015 com o deputado Fábio Mitidieri, que era realmente um projeto de lei para tentar arrumar uma forma das pessoas que precisam ter acesso ao canabidiol. Na verdade, ter acesso à maconha, né? O processo de separação de uma molécula da maconha é um processo farmacêutico que não pode ser feito em casa, né? Então, eles fazem um óleo da maconha e dão para crianças que têm convulsões frequentes. Isso gera pode dar uma melhoria no caso, né? Pode ter uma melhoria das convulsões, mas também gera uma série de outros problemas, porque a maconha tem 480 moléculas, uma tem pode ter um efeito benéfico, as outras têm efeitos deletérios. A maconha é a droga que mais afeta o cérebro, mais que a cocaína e que a heroína. Ela atua em mais áreas do cérebro, nos receptores canabinoides, que estão difundidos no cérebro inteiro e vão provocando dano com o tempo, retardo mental, danos, desenvolvendo esquizofrenia, desenvolvendo a psicose canábica, que se chama, né? Que são tudo doenças incuráveis, são todas doenças incuráveis. A própria dependência química, né? Quanto mais jovem a pessoa usar a maconha, mais chance ela tem de ficar dependente. Então, eles agora entraram com essa história, criaram uma comissão especial da maconha medicinal, né? Em cima desse projeto de lei do Fábio Mitidieri, criaram isso em 2019 e começaram a trabalhar e fazer audiências. E no fim, isso terminou da pior forma possível, porque o que era para ser... Doutor Osmar, interrompendo o senhor um minutinho, o senhor acha que esse deputado usou de uma maneira
ardilosa para colocar esse projeto em pauta, né, para colocar esse tema em pauta, porque, pelo que eu entendo um pouco do processo legislativo, já existia um projeto tramitando que era para legalizar o uso medicinal do canabidiol, né? Certo? E depois de 5 anos de tramitação desse projeto, aliás, parece-me que a Anvisa já autoriza o uso do canabidiol, existem 2 resoluções ou portarias da Anvisa que já autorizam o uso do canabidiol, e agora veio esse outro deputado enfiou junto lá na gaveta um projeto de lei liberando tudo, é isso mesmo, doutor Osmar? Foi uma maneira ardilosa de se colocar esse tema em pauta? Eu acredito que houve, pelo menos quem está liderando, que é o deputado Paulo Teixeira, ele é uma pessoa totalmente favorável à liberação das drogas. Isso a gente nós estamos debatendo isso em plenário há 11 anos, né? E agora me surpreendeu o relatório do deputado Luciano Dutti, né, que é um deputado do Paraná, que ele, na verdade, transformou o que era um projeto de lei para maconha ser usada como remédio, que maconha não é remédio, né? Uma molécula pode ter efeito medicamentoso, mas a maconha só causa dano, né? E transformou esse projeto, que era para ser da maconha medicinal, no marco legal da maconha. Marco legal da cannabis. Que eles chamam cannabis, porque maconha é uma palavra feia, né? Então, aí se libera o plantio generalizado da maconha, se libera a produção de alimentos à base de maconha, de doces à base de maconha, de cosméticos, né, à base de maconha, então liberou geral. Vocês acham que com o país, as dificuldades que nós temos para controlar, sendo proibida a droga, vai melhorar, vai ter mais controle se liberar tudo? Se liberar plantio em milhões de hectares, milhares de hectares, isso não tem controle mais nenhum. E quem vai acabar ainda explorando isso é o tráfico de droga. Então, olha, vai causar um dano para a sociedade gigantesco se for aprovado esse projeto. Então, esse projeto, só para quem está nos assistindo saber, ele está numa comissão especial. Isso, o que significa? Essa comissão especial, ela pode, em determinadas circunstâncias, ela aprovando, pode ser terminativa na Câmara, já vai direto para o Senado. Uma comissão de 30 e poucos deputados, né? É regimental isso, né? E não passa nem pelo plenário da Câmara. É claro que se nós perdermos a votação na comissão, quem é contra a liberação da maconha, nós vamos levar para o plenário, aí vamos fazer a manobra regimental para levar para o plenário. E se eles perderem, também eles vão fazer. No fim, vai acabar no plenário isso aí. Mas só o fato de ter um resultado que libera a plantio de droga, maconha, numa comissão especial, já é um mau sinal, né? É um sinal preocupante, né? Então, é importante que a sociedade se mobilize, né? Que as pessoas falem com os deputados. Nós vamos oferecer aí para vocês, para ti, Vanessa, para o Daniel, a lista dos deputados que votam nessa comissão, para que a população possa conversar com eles e quem se manifestar, porque a população nem sabe que está sendo feita essa votação. E eu te digo mais, eu acho que 80% dos deputados não sabem que está sendo votado isso na comissão especial. É um negócio surpreendente, né? É por isso que eu quero que você que está aí assistindo a nossa live, compartilhe essa live agora no seu perfil, convide os amigos, porque o tema é muito importante e a população precisa estar atenta, a população precisa saber quem são os deputados que estão votando a favor dessa medida, a favor dessa proposta. E agora eu gostaria de ouvir o deputado Eros Biondini, deputado. Queria saber a sua opinião a respeito desse projeto aí que quer liberar geral a maconha no país, né? Que beleza, como se a gente não tivesse problemas aqui para tratar nesse país. Vem mais essa agora, dá uma bofetada na cara dos brasileiros. Fala para a gente, deputado Eros Biondini, qual a sua opinião a respeito desse projeto? Bem, mais uma vez, boa noite a todos que estão participando aí. Mais um debate, mais uma live. A vocês que estão também nos acompanhando
de todo o Brasil. Vocês são os grandes responsáveis pela mobilização nacional contra as drogas e vocês é que nos dão o respaldo para, no meu caso, como presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Terapêuticas, subir na tribuna, como tenho feito exaustivamente, e podermos, como muito bem disse o nosso deputado ex-ministro Osmar Terra, grande conhecedor e professor nessa nossa causa, poder trazer luz não só para a população, mas para os representantes da população, os nossos deputados e deputadas. Imagina você votar em um deputado torcendo para que ele proponha projetos em defesa da vida, pela saúde das pessoas, pela segurança das pessoas, pela defesa da família, e, de repente, esse representante, esse parlamentar que recebe, que está lá pensando, elaborando projetos, se dedica a um projeto que quer justamente destruir os nossos jovens, destruir as nossas famílias, porque, na verdade, falando no português rasgado, é isso que está acontecendo. Nós já temos tanto problema, como você falou, Vanessa, no Brasil, tanta gente sofrendo. Com a pandemia, nós vimos crescer o uso de álcool, o uso de drogas, os suicídios, as crises de ansiedade. Agora, diante de toda essa tristeza e essa vulnerabilidade, eles querem colocar de bandeja como dar um alimento para quem já está morrendo de fome, colocar na mesa dos nossos jovens a maconha, para que eles, então, acabem realmente de vez com as suas próprias vidas. Na verdade, é isso que está acontecendo. Como o ministro Osmar Terra, nosso deputado, bem disse, essa guerra... Nós tivemos uma pequena interferência aí com o deputado Eros. Deixa eu ver se ele está retornando. Bom, mas ele volta já daqui um pouquinho, mas eu queria aproveitar aqui a presença do doutor Osmar Terra, que nós sabemos que mais ele vai ter que se ausentar porque tem um compromisso. Doutor Osmar Terra, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para nós a respeito da experiência de outros países, como é o caso do Uruguai, né, que liberaram geral e houve um aumento estarrecedor, né, doutor Osmar? Eu acho que o senhor tem os dados e poderia nos falar, exemplificar o que aconteceu com os outros países que liberaram a maconha. Preciso que o senhor abra o microfone, doutor Osmar. Só um minutinho, deputado Eros, o senhor já retorna, viu? Não há nenhuma experiência no mundo que tenha dado um resultado positivo, né? A história das drogas mostra isso. Está aí nossa maior referência, o Ronaldo Laranjeira, mas as drogas foram proibidas no mundo quando elas começaram a ter uma produção industrial em uma escala maior e começaram a afetar grandes parcelas da população, né? E causar transtorno mental ao mesmo tempo em muita gente, né? E isso levou a proibição na China, começou lá na China, a primeira foi na China, e depois aí a Inglaterra declarou guerra à China para legalizar a droga. As drogas agora está se retomando isso, como se nunca... As drogas sempre foram legais até o século XVIII, quando elas começaram na grande produção industrial, promovida pelo Reino Unido, né? O Reino Unido tem essa mancha, né, na sua história, de impor o consumo legalizado à força lá na China, né? Então, isso aumentou, e a escala de produção é grande, populações inteiras podem ficar dependentes químicas, né? A Suécia tem um estudo mostrando isso, como é que a epidemia aumentou, a quantidade de pessoas usando. Nova York teve isso, aumentou muito o consumo e aumentou muito a violência também, né? Então, os países que agora estão liberando estão tendo uma experiência, vão repetir essa experiência. O Uruguai é um fiasco. O Uruguai liberou, dizendo que o Mujica disse que ia reduzir a violência no Uruguai, diminuir o tráfico de drogas,
Foi o contrário, né? O Uruguai vende maconha em farmácia, e só algumas aceitaram, nem todas, a grande maioria não quis vender, e na esquina da farmácia está o traficante ali vendendo também, mais barato, com mais potência, né? A maconha com mais THC, né? Para causar mais barato, mais dano no cérebro também, e vende já as outras drogas juntos. Então, o Uruguai triplicou o número de homicídios depois que liberou a maconha medicinal, aumentou a violência, aumentou o número de jovens dependentes e aumentou o consumo das outras drogas. Que vantagem teve essa história, a não ser porque o Mujica ainda tentou estatizar a venda da maconha. Fizeram um Frankenstein lá, horrível, que não teve resultado nenhum. E os outros países que liberaram, como alguns estados americanos, o Canadá, que liberaram mais pelo livre mercado e tal, também aumentou o número de acidentes de automóvel com vítimas fatais, aumentou a violência também, aumentou a internação de pessoas com síndromes psicóticas por causa da maconha aumentou o consumo das outras drogas. Então, não teve vantagem nenhuma. Portugal hoje tem, não sei, o Laranjeiro deve ter essa estatística, tem várias vezes mais gente precisando de internação hospitalar, jovens. A maior tristeza nesse negócio das drogas, nessa questão das drogas, é que os jovens são as maiores vítimas. E quanto mais jovem, mais vulnerável é. Né? Então, e agora deputado Osmar, criança também, né? Não podemos deixar de lembrar das crianças que estão usando droga. Eu criei, no Rio Grande do Sul, nós desenvolvemos um programa de prevenção da violência em 2007, e nós mapeamos os lugares mais violentos do estado, e fomos lá para ver por que estava violento. E nós fomos num bairro chamado Jabuticabal, de Passo Fundo, um bairro de 5 mil habitantes, pequenininho, né, para uma cidade como Passo Fundo. Nós fomos lá, e era um bairro com tinha quase um homicídio por semana, né? Então, nós fomos ver o que estava acontecendo, reunimos professores, agentes de saúde, e eles diziam tudo a mesma coisa. Olha, o primeiro lugar é a droga, o crack, né? No caso lá era o crack. O segundo lugar é o crack, o terceiro lugar é o crack, o quarto lugar é o crack. Se você quer reduzir a violência no bairro, tem que enfrentar a questão da droga, né? E aí que eu fui me dando conta da gravidade que estava assumindo essa questão das drogas, né, no Brasil. Aí, como nós fizemos reuniões em nível nacional para discutir, fizemos vários seminários nacionais para discutir, vimos que era generalizado. E o governo não tinha nem estatística, o governo federal não dava bola, porque quem estava no comando da política de enfrentamento às drogas era a favor da liberação. Então não tinha interesse em mostrar a gravidade do assunto. Né? Isso que deixou o Brasil nessa situação tão grave, e inclusive dos líderes mundiais de violência e de homicídios. Né? Uhum. Doutor Ronaldo Laranjeira, o nosso deputado federal Osmar Terra falou a respeito das internações, né? O senhor, como médico, eu gostaria de ouvi-lo também e saber a respeito desse absurdo, né, que estão querendo fazer, liberar a maconha. Queria que o senhor falasse o que isso representa, né, para um país que vem lutando, que sofre absurdamente com o tráfico de drogas, com a criminalidade, né? Eu queria ouvi-lo a respeito desse tema. Cara, eu só estou preocupado com o horário do ministro Osmar Terra e do deputado Eros Brandini. Eu acho que o deputado Eros, ele saiu um pouquinho, né, o Daniel? Ele está conosco. Não, o deputado Eros caiu a conexão, a gente está aguardando ele retornar, Vanessa. Eu acho que você... Então, assim que ele retornar, ele volta. Mas eu acho que o Osmar Terra poderia, porque ele também tem um tempo também limitado, finalizasse. Então vamos lá, deputado Osmar Terra. Eu finalizei já, eu sei que eu gostaria até de ouvi-los, né? Mas eu vou depois pegar a gravação dessa live aí para ouvir. Eu já finalizei, eu acho que tem muita coisa para falar, né? Mas eu acho que as coisas importantes nós tocamos. A gente quer que o senhor fique aqui, ministro. A gente quer a sua presença aqui, do nosso querido deputado federal Osmar Terra. Não pode ir embora, não. Mas, por favor, fale mais, porque é um prazer ouvi-lo, a sua inteligência aqui
acalenta o nosso coração aqui. É sempre bom ouvi-lo com a sua clareza de pensamento, viu? Vanessa, só um minutinho, que o Eros voltou agora. Então, vamos finalizar com o Eros aqui, que eu acho que ele voltou à internet, ele está com dificuldade de internet. Eros, vamos lá, deputado Eros. Que bom que o senhor voltou, esperamos que a sua conexão funcione agora, porque está todo mundo querendo ouvi-lo. O senhor que é um representante, que dá todo o apoio aí para as unidades terapêuticas, né? O que representa a legalização da maconha para o senhor aqui no Brasil? Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Ok. Nós estamos lutando tanto contra o PL 399, porque nós, mais uma vez, não queremos arriscar que essa mácula na história do Brasil aconteça, como aconteceu, infelizmente, em outros países. Por isso, assim como bem disse o deputado Osmar Terra, o que nos importa agora, diante do conhecimento da realidade que estamos enfrentando, é podermos realmente atuar incessantemente, diariamente, junto às famílias, junto à sociedade, junto à comissão especial e também prevendo que, inevitavelmente, vá para o plenário, nós podemos mobilizar e conscientizar os nossos pares, os deputados e as deputadas. Por quê? Porque não é possível que, nesta nossa legislatura, nessa nossa geração, nós teremos essa marca negativa, essa mácula na nossa atividade, tendo permitido a legalização das drogas no Brasil. Não vou repetir tudo aquilo que o nosso deputado e ministro Osmar Terra, autor da lei que deu origem à nova política de drogas no Brasil, já disse, porque ele falou aquilo que realmente é o resumo da realidade que nós estamos enfrentando. O que nós temos que fazer agora é intensificar essa informação para a sociedade, fazê-la se manifestar, como já fez por várias vezes, por muitas vezes a sociedade brasileira foi consultada e se declarou, na sua imensa maioria, contra a legalização das drogas no Brasil. Nós temos essa missão, essa meta de nos posicionar e mostrar para esses deputados que eles não representam aqueles que estão que os colocaram na Câmara. E isso depende de cada um de nós. O Brasil tem uma extensão continental. Liberar o plantio e a industrialização da maconha no Brasil significa, sem exagero, transformar o nosso país no narco-estado, porque o Brasil ele é rota para os principais produtores de maconha, de cocaína e também, então, hoje, um dos maiores consumidores de crack. Se nós transformarmos as nossas terras, que são extremamente férteis, que são enormes, em plantações de maconha, e como disse muitos de vocês, não tem como controlar. Se o Brasil não consegue controlar nem mesmo as pequenas dificuldades que enfrentam e que são seriam tão fáceis, quanto mais controlar o plantio da maconha no Brasil. Nós sabemos que essa luta não é de agora e nem vai ser a última que nós vamos travar. Os que são a favor da legalização das drogas, os que são a favor da legalização do aborto, os que são contra a família, contra a vida, eles não desistem. Eles vão sempre insistir e buscando uma alternativa atual, uma proposta atual para fundamentar, para ludibriar a nossa sociedade, que a gente chama de sofisma, colocando uma máscara de algo que seja bom. Quem não quer a saúde das crianças que sofrem com epilepsia ou com convulsão? Mas isso nós já fizemos. Nós batalhamos para que a Anvisa pudesse fornecer ou autorizar a comercialização do canabidiol. Estamos batalhando para que o SUS coloque na lista de fornecimento
dos seus medicamentos gratuitos, o canabidiol. Então, não tem sentido se discutir, se propor um projeto como esse. Não tem justificativa. Não sei se todos estão me ouvindo, mas esta é a nossa grande batalha. E eu, como presidente da Frente em Defesa das Comunidades Terapêuticas, e acompanho diariamente dezenas, centenas de famílias que estão sofrendo verdadeiramente, aí sim, com seus filhos nas drogas. Hoje mesmo, quantos já me procuraram pedindo socorro? Agora, nós sabemos o mal que a maconha faz. Tem pessoas que querem incentivar que os nossos jovens a utilizem. Que pena que nós temos pessoas que hoje gastam o seu tempo, gastam o seu salário, gastam a sua criatividade pensando em algo que pode matar. Deputado Eros, só uma pergunta ao deputado Eros. Deputado, o senhor conhece bem as comunidades terapêuticas e sabe a quantidade de comunidade terapêutica. Depois eu vou fazer a mesma pergunta ao Quirino Cordeiro, né? E também ao deputado Osmar Terra e também ao doutor Ronaldo. Minas Gerais, enfim, Brasil, a demanda de tratamento de pessoas que chegam a uma condição de rua, que começaram usando a maconha, é muito grande, né, deputado? E está difícil atender tanta gente que precisa dessa ajuda, tantas famílias, tantas mães, tantos dependentes, que muitos a gente sabe que chega descalço, sem roupa, sem nada dentro das comunidades terapêuticas. Eu só queria pedir licença para vocês, que eu vou ter que sair, tá? Mas eu concordo, o Eros me representa aí como deputado também, tá? E o Quirino como referência aí, o Quirino e o Laranjeira. Obrigado. E o Miguel aí, todo mundo, um abraço aí para todos, tá? Obrigado pela sua presença. Obrigado, deputado Osmar. Obrigado pela sua participação. Eu acho que o deputado volta depois. Olha, você que está aí nos assistindo, aproveite agora esse pequeno intervalinho, vai compartilhando a nossa live. Hoje o tema é muito importante, nós estamos falando aqui da minuta de substitutiva ao projeto de lei 399 de 2015, a minuta que legaliza o uso, a fabricação, o cultivo, o processamento, a pesquisa, a produção e comercialização da maconha no Brasil. Então, aproveite, compartilhe essa live aí com seus amigos, compartilhe no seu perfil, mande aí mensagem para que as pessoas entrem, mande a sua pergunta. Nós estamos aqui com o deputado Eros Biondini, aqui, que está fazendo a sua explanação a respeito desse tema, que é muito importante e que afeta milhares e milhares de famílias brasileiras, não é isso, deputado? É isso mesmo. Não sei se vocês imaginam quantos moradores de rua nós temos só em Belo Horizonte, ou pessoas, irmãos, em situação de rua, como a gente costuma ouvir e costuma falar. Nós temos 6 mil pessoas que hoje estão morando ou estão em condição de rua em Belo Horizonte. Imagina o que é isso. E nós sabemos que grande parte das pessoas que hoje estão em condição de estarem morando nas ruas, essas pessoas estão utilizando de forma exagerada o álcool ou estão utilizando algum tipo de droga. É só nós fazermos o teste, passarmos durante o dia e durante a noite nas praças, nos viadutos, nas avenidas e vermos, constatarmos, conversarmos com essas pessoas e sabermos se elas estão ou não estão sofrendo com abuso de álcool e outras drogas. Nós, Daniel, não temos noção da quantidade de jovens e de famílias que nos procuram diariamente. Todos que aqui estão participando dessa live, eles são protagonistas desse trabalho. Nós temos em torno de 200 comunidades terapêuticas atuantes em Minas Gerais, quase 2.000 no Brasil, e falta lugar para aqueles que desejam uma oportunidade de recuperação.
Por isso, nós tivemos, nos 2 últimos anos, um crescimento grande das vagas disponibilizadas às pessoas que estão com problema de dependência química. Foi o maior crescimento da possibilidade de recuperação que nós tivemos nos últimos anos. Foi uma grande evolução. Nós estamos realmente vivendo um momento, apesar de todo o problema das drogas, um momento de grande oportunidade para as nossas famílias, que é o trabalho eficaz das comunidades terapêuticas, o grande trabalho realizado pela Senapred, né, sob o comando do nosso doutor Quirino, e de todos os atores, Amor Exigente, Free Mind, e todos aqueles que atuam, Pastoral da Sobriedade. O risco que a sociedade brasileira corre é enorme, porque se hoje, com as drogas e a maconha sendo proibida no Brasil, só na minha cidade nós temos 6 mil pessoas e tantos que pedem socorro, pedem, pelo amor de Deus, uma oportunidade para recuperar seus filhos, que hoje são usuários de droga, mas, infelizmente, amanhã, como aconteceu nessa semana, estão presos porque vão assaltar para comprar droga ou sob o efeito da droga, vão agir com violência dentro de casa, vão roubar as coisas na própria casa. Será que essas pessoas que estão propondo a legalização da droga, será que elas vivem em outro planeta, em outro mundo? Elas não conhecem famílias que perderam os seus entes queridos? Elas não sabem que a maior causa de evasão escolar é o uso de droga? Que os leitos que hoje poderiam estar sendo usados para o Covid, muitas vezes são usados por pessoas que tiveram overdose ou que algum acidente por causa de droga, ou algum crime, algum tiro, algum ferimento por causa da droga? Não sabe que é a vulnerabilidade social, ou seja, todas as políticas públicas sofrem com a droga. Agora, eles estão propondo que isso agora amplie, que isso se generalize. Povo brasileiro, famílias brasileiras, nossa hora é agora. Nós temos que dizer não ao PL 399. Nós temos que abrir os olhos daqueles que nós amamos, porque amanhã pode ser o meu filho, nossos filhos, nossos netos. Ninguém pode dizer: a minha família está livre das drogas. Deputado, então a gente tem uma situação econômica, assim, além da droga viciar, né? Nós não temos do capital que usa isso, né? Por exemplo, o usuário ele tem que fazer dinheiro para poder estar consumindo, porque ela vicia, né? Nós temos mais um problema quando ele chega no fundo do poço, né? São milhões de dependentes químicos que nós não sabemos mais o que fazer. A própria revista, a nossa plataforma, recebe muita demanda e nós não temos o que fazer com tanta gente. E aí acaba que a gente tem que falar que, olha, tem as unidades particulares, mas acontece que hoje a família, justamente por conta dessa questão do Covid e essa queda na economia, as famílias não têm condições de pagar mais tratamento. Então é a hora da gente prevenir, é a hora da gente lutar para que essa PL não passe dessa forma, né? E nós contamos com a sua luta aí no Congresso Federal. Muito obrigado pela sua participação, deputado Eros. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem ao pessoal que está seguindo. Inclusive, tem uma mãe aqui que, inclusive, perdeu um filho para as drogas, que é a Jani Xavier. Geni, infelizmente, o seu caso não é tão raro. Não é o único e nem tão raro. Nós temos muitas mães que estão chorando hoje a perda dos seus filhos ou estão indo visitar os seus filhos nos presídios, nas penitenciárias. Isso aconteceu com uma pessoa muito próxima de mim essa semana. A mãe dizia: eu nunca imaginei passar por isso. Nós estamos lutando, porque assim como aqueles que, infelizmente, parecem não ter amor pelas nossas famílias, não ter compaixão para com aqueles que sofrem, que estão mais vulneráveis, nós também não desistimos de lutar pela vida. Eles não desistem, nós também não desistimos. Deus nunca nos abandona, viu, minha irmã? Deus nunca nos abandona. E Ele nos dá força para superar, Ele nos dá força para acreditar. Nós acreditamos na recuperação. Na minha adolescência,
eu usei drogas e a mesma oportunidade que eu tive, eu quero lutar para que outras pessoas também tenham, de ter uma vida nova. E vou dizer, não são só pessoas de classe econômica mais desprovida. Hoje mesmo atendi uma pessoa de classe média alta que está com graves problemas com a maconha, com as drogas, procurando uma comunidade terapêutica. Nós estamos fazendo o máximo que podemos para acolher as pessoas e dar a elas uma oportunidade de recuperação para que os dependentes químicos de hoje não sejam os condenados de amanhã ou os ocupantes dos cemitérios de amanhã. Eu quero ver esses parlamentares, quando nós tivermos generalizado o crime por causa das drogas no Brasil, quando nós tivermos esta epidemia ainda mais agravada, como eles vão olhar para aqueles que votaram neles. Como? Olhando para os caixões, olhando para os sepulcros, olhando para as penitenciárias, porque não vamos nos enganar, a maconha é a porta de entrada para as demais drogas. Fica aqui a minha mensagem, fica aqui o meu posicionamento. Já perdi as contas de quantas vezes subi na tribuna aqui em Brasília, na Câmara dos Deputados, para falar em favor da recuperação, da prevenção, pedir aos parlamentares que invistam suas emendas parlamentares nas comunidades terapêuticas, pedir ao governo, e hoje mesmo eu estive com o presidente Bolsonaro, daqui a pouco eu vou postar o encontro da Frente Católica com o presidente Bolsonaro, para fazermos um momento de oração na ocasião da festa de Nossa Senhora de Fátima, mas o tema principal que nós abordamos foi justamente o financiamento para as comunidades terapêuticas, e nós pedimos a ele, vocês vão ver, e a luta contra esse PL tenebroso, que é o PL da legalização das drogas no Brasil. Nós estivemos hoje com o nosso presidente e ele voltou a afirmar: se depender de mim, no meu governo, droga não é legalizada no Brasil de forma nenhuma. Nós precisamos também que o Congresso Nacional tenha essa responsabilidade. Vida sim, drogas não. Muito bem, deputado Eros Biondini, nós que agradecemos aí a sua ilustre presença aqui nesse debate, nos trazendo tantas informações importantes e principalmente dando esse alerta, né, que as pessoas precisam saber o que está acontecendo na Câmara Federal, cobrar os seus deputados, irem lá, faz um telefonema, ligue, mande e-mail, converse com os assessores do seu deputado e fale a sua opinião, né? Vamos fazer uma pressão forte para que esse projeto de lei não passe na Câmara Federal e nem no Senado, não passe pelo Congresso e seja rasgado, é isso que nós queremos, né? A gente não pode admitir esse tipo de legalização num país como o nosso, que já sofre tanto em função das drogas, né? Eu queria falar com ele, doutor Quirino. O senhor está aí, doutor Quirino? Primeiramente, eu quero despedir. Obrigado, deputado Eros, Deus te abençoe. Nós vamos orar para que o senhor tenha força dentro do Congresso Nacional, junto ao presidente, junto à bancada dos deputados que são contra esse projeto. Deus te abençoe, abençoe sua vida, e se precisar, Amém. Estamos aqui, a gente se reúne de novo e vamos tentar fazer uma frente nossa contra a PL 399. Gratidão, deputado Eros. Obrigado a todos da bancada evangélica, todos da bancada católica, os irmãos evangélicos, católicos, unidos, aliás, todos homens de bem e mulheres de bem desse Brasil, hoje gritam: vida sim, drogas não. Muito obrigado. Vida sim. Até logo, deputado. Doutor Quirino, por favor, doutor Quirino, SOS, doutor Quirino. Nós queremos saber, doutor Quirino, como é que está esse projeto aí, quando vai ser votado, e diz aí para nós diga para nós como é que está funcionando tudo isso, qual é o risco que nós estamos correndo, doutor Quirino?
Então, mais uma vez, Vanessa, muito boa noite, muito obrigado pelo convite. Estamos hoje aqui nesse importante momento da história do Brasil, talvez seja um momento de maior risco para a legalização da maconha em todos os tempos no Brasil. Eu gostaria de trazer aqui duas questões que aconteceram hoje na sessão da Comissão Especial que está apreciando o substitutivo ao projeto de lei 399 de 2015. Hoje, então, hoje pela manhã, houve a sessão dessa comissão especial. Eu gostaria de trazer, então, dois aspectos que eu acho que ilustram bastante tudo isso que nós estamos conversando aqui. O primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês foi que o ministro Osmar Terra, então, nosso deputado federal, apresentou uma emenda a esse substitutivo, ou seja, basicamente o que o ministro Osmar Terra fez foi apresentar, então, uma possibilidade de modificação nesse projeto de lei. Ora, já que uma das grandes justificativas que estão sendo utilizadas pelos defensores, então, desse projeto de lei, é ofertar a possibilidade de acesso das pessoas a medicamentos derivados de cannabis, o que o ministro Osmar Terra fez? Ok, então, se essa justificativa, se esse é o objetivo, então, que estaria por trás desse projeto de lei, ora apreciado pela Câmara dos Deputados, o ministro Osmar Terra, então, apresentou a possibilidade, por meio dessa emenda, de nós termos, então, um projeto de lei que, basicamente, iria ofertar a possibilidade de acesso das pessoas aos medicamentos. Inclusive, lá na emenda do ministro Osmar Terra, estava a possibilidade, inclusive, do SUS ofertar de maneira gratuita as medicações, enfim, derivadas de cannabis, para as pessoas que tivessem necessidade de fazer uso desses fármacos. A grande questão, e que é aí que eu gostaria de trazer para os senhores, é que o relator do projeto de lei, o deputado federal Luciano Dutti, do Paraná, acabou, então, rejeitando a emenda apresentada pelo ministro Osmar Terra. Isso fica muito claro, então, para a gente, que o objetivo mesmo que está por trás desse projeto de lei não é ofertar medicamento para as pessoas. Se fosse isso, se o objetivo fosse somente oferecer medicação, possibilitar com que as pessoas acessassem remédio à base de cannabis, enfim, a emenda do ministro Osmar Terra seria acatada. A emenda do ministro Osmar Terra foi rejeitada pelo relator. O relator sequer levou para votação dos demais deputados na comissão especial, o que deixa muito claro para a gente que o que está por trás disso não é o interesse da saúde das pessoas, não é o interesse das crianças que eventualmente podem precisar de tratamento, do canabidiol, enfim, em casos muito raros. A ideia não é essa. O que está por trás do objetivo é se criar um mercado da maconha no Brasil. E não um mercado de medicamentos, mas um mercado estendido, um mercado que vai explorar alimentos à base de maconha, bebidas à base de maconha, enfim, que vai ampliar... Até para o uso veterinário, né, doutor Quirino? Até para os animais... Esse substitutivo, Vanessa, ao projeto de lei, que ora, então, está sendo apreciado lá na Câmara dos Deputados, é considerado, então, o marco regulatório da cannabis, ou seja, é o marco regulatório da maconha no Brasil. Ou seja, então, se esse projeto for aprovado, nós teremos no Brasil a legalização da maconha, e obviamente que não só para fins medicinais, mas para fins industriais, cosméticos, alimentícios, enfim. E a outra questão que eu gostaria de dizer, que foi um momento inusitado ali, porque vários dos parlamentares mantinham uma certa pose ali, que defendem o projeto. Esses parlamentares, durante seus discursos, durante seus pronunciamentos, defendiam ali uma certa nobreza desse projeto de lei e insistiam que, na verdade, estavam ali defendendo a saúde das crianças, tal. E aí vem
o deputado Bacelar, da Bahia, e escancara, na verdade, qual que é o objetivo. O pronunciamento dele foi bastante interessante, porque ele deixa claro, ele fala assim, olha, o nosso objetivo aqui em aprovar esse projeto de lei é porque nós queremos sim criar o mercado da maconha no Brasil, isso deve ser muito importante. Então, ele deixa clara essa questão, escancara o real objetivo, né? Diferente dos outros que vinham ainda tentando manter uma certa pose ali, o deputado Bacelar, no seu pronunciamento, escancara. Ele reconhece que, na verdade, o interesse desse projeto de lei é criar, sim, um narcomercado no Brasil. E a outra questão interessante é que o próprio, então, deputado Bacelar, aí, enfim, durante o seu pronunciamento, ele fala que esse projeto de lei é importante porque ele abre também a perspectiva da legalização, nas palavras dele, eu até achei interessante esse termo, abre a possibilidade do uso adulto da cannabis. Eu queria entender, mas depois eu entendi o uso adulto da cannabis, ele estava se referindo, obviamente, do uso da maconha como droga entorpecente. Então, ele fala, né, ele escancara que os dois grandes objetivos do projeto de lei é criar um mercado da maconha no Brasil, obviamente que não só para fins medicinais, enfim, mas criar um mercado para explorar essa droga no país, e também esse projeto é importante porque abre a possibilidade de se legalizar no Brasil o uso adulto da maconha, basicamente o uso da droga como uma substância entorpecente. Então, eu só queria trazer esses dois aspectos, né? Enfim, acho que são questões interessantes da reunião da comissão especial na manhã de hoje, que mostra para a gente, na verdade, o que está por trás de tudo isso, que é a criação de um mercado, o que está por trás de tudo isso é o interesse econômico, financeiro, e que, na verdade, essa questão de ofertar medicamentos para as pessoas é simplesmente uma fachada que está sendo usada para poder passar o carro e se aprovar um projeto de lei que basicamente objetiva a legalização da maconha no Brasil. Que absurdo, né? Nossa, eu imagino que você que está aí nos assistindo, com certeza deve estar aí pasmo, estarrecido com todas essas informações, né? Que às vezes dá vontade de rir, porque chega a ser hilário, né, doutor Quirino, essas informações que Vanessa, é muita mentira, né? Muita mentira em relação a isso aí, né? E nada melhor que o Quirino para esclarecer isso aí, hoje, junto com o Ronaldo Laranjeira também, que são dois feras aí que entendem bem sobre a questão da maconha. Então, é bom a gente aproveitar essa live para deixar bem claro a realidade da maconha, né? Então, essa conversa que o Quirino acabou de falar aí, não, porque é para curar doença, para curar isso, aquilo e tal. Não é nessa proporção. Isso aí é para manipular a sociedade, né? Então, nós estamos sendo manipulados, né? Então, nós temos que contar com o conhecimento do doutor Ronaldo Laranjeira, do Quirino. Então, eu queria que você fizesse a apresentação do Ronaldo, não sei se você já fez, Vanessa, e passasse a palavra para ele. Eu gostaria só de... A palavra já está com o senhor, doutor Ronaldo Laranjeira, por favor. Obrigado. Eu vou falar alguns minutos, também eu terei que sair mais breve, mas eu já aprendi muito, valeu a minha noite aqui, pelos depoimentos do deputado, ex-ministro Osmar Terra, do Biondini, agora do Quirino. Aprendi, realmente valeu minha noite, né, nessa live, o quanto que eu aprendi eu acredito que seja o maior golpe contra a família brasileira. O objetivo desse projeto de lei, fundamentalmente, é burlar o processo democrático, porque todas as pesquisas, quando você bate na casa das pessoas e pergunta se as pessoas são favoráveis à legalização, 80% a 85% falam que são contrários à legalização da maconha. Todas as pesquisas. A minha equipe já fez isso no levantamento nacional. Mesmo jornais como a Folha de São Paulo, que tem na linha editorial uma defesa da legalização da maconha, quando vão para as pessoas e perguntam se são favoráveis à legalização, acima de 70% falam que são contrárias. Então, esse projeto de lei
ele burla o processo democrático no sentido do desejo da família brasileira, o desejo dos valores da população brasileira é absolutamente contrário a esse projeto de lei. Eu acho que vale a pena a gente, mesmo na... Eu acabei de publicar um artigo que saiu agora na Folha de São Paulo, na última hora, ou 2 horas, que tem com o título Parasita e Maconha, onde, de alguma forma, é um título provocativo que nos resume, de alguma forma, que esse objetivo desse projeto de lei é criar, dar estrutura ao mercado parasitário de venda de maconhas para os nossos filhos, para os nossos netos. Né? E é um mercado que eles usam uma planta antiga, sem inovação tecnológica nenhuma, e cria uma narrativa de que faz bem para autismo, faz bem para demência. É um grande atentado contra a saúde das nossas famílias. Essa uma narrativa absolutamente irreal. Não tem um artigo, e eu tenho tentado divulgar na minha posição de médico psiquiatra o quanto que é mentira que a maconha faz bem para o autismo, faz bem para a demência, mesmo na área de epilepsia refratária, como o próprio ministro falou, né? Hoje saiu um artigo mostrando que as crianças que estão usando o canabidiol para epilepsia refratária desenvolvem puberdade precoce. Crianças de 5 anos começam a desenvolver caráter, aumento peniano, aumento de pelo efeito inevitável do canabidiol em crianças. Né? Então, do meu modo de ver, do ponto de vista médico, o que está se propondo dessa ampliação do mercado de maconha é um crime contra a sociedade brasileira, contra a família brasileira, contra as crianças do Brasil. Então, eu acho que esse movimento, dessa live aqui, acho que ela tem que ser registrada, porque existe, né, oposição a essa aventura farmacológica que quer impor à próxima geração de brasileiros. Quem vai ter o efeito destrutivo não são esses adultos ou esses deputados que são os párias da sociedade brasileira, que não representam a sociedade brasileira. Quem vai sofrer não é essas elites que não têm nenhuma preocupação social. Quem vai sofrer são as famílias, é a próxima geração de brasileiros. É isso que está acontecendo nos Estados Unidos. Qualquer a leitura minimamente honesta vai ver que no Colorado houve um aumento estratosférico do consumo, do tráfico, da violência. Esse é o tema que vai valer para os Estados Unidos, os estados que legalizaram, no Canadá, até mesmo aqui no Uruguai. Todos os países que adotaram essa política estão sofrendo esse aumento de consumo e aumento das consequências. Como o mercado americano e o mercado canadense está esgotando, assim, em termos de ampliação do lucro da indústria da maconha, eles querem vir para novos mercados, que, no caso, é o Brasil. Nós não podemos tolerar que essa ganância por um lucro fácil de uma indústria parasitária atinja a nossa própria geração. Isso não está acontecendo no mundo todo, isso não é mentira. Se você vai no Japão, você vai na China, vários países europeus, países asiáticos, né? Na própria Nova Zelândia, que fez um plebiscito e perdeu a legalização da maconha. Então, nós somos a bola da vez dentro do mercado parasitário, que quer fazer de tudo para que se venda maconha e que amplie esse mercado com o benefício realmente dessa indústria. Né? Então, nós do Brasil, né, eu acho que essa live ela é importante, eu absolutamente apoio essas manifestações, nós somos combatentes, né, velhos combatentes, no meu caso, né, nós temos que estar aqui na nossa posição de que nós somos porta-vozes de milhões e milhões de brasileiros, milhões de famílias no Brasil que talvez sejam enredadas por esse golpe
legislativo que está sendo dado no Congresso Nacional, e eu espero que os mecanismos de controle da nossa democracia, quer seja no próprio Congresso, na própria Câmara Federal, no próprio Senado, e até mesmo o poder de veto do nosso presidente, haja um contrabalanço dessa aventura, né, contra as crianças do Brasil. Né? Eu acredito que esse é o marco, esse é o ponto que nós temos que ressaltar dessa aventura legislativa, né? E nossa próxima batalha, no meu modo de ver, a minha defesa, né? Eu fico, né, na minha trincheira, no sentido de fornecer informações o máximo que eu posso, porque é importante o debate ser mais com maiores informações. Essa acho que é minha função é de fornecer informações. Toda semana eu tento fornecer informações as mais científicas possível para informar o debate. Mas, infelizmente, o processo político não se pauta nas informações que a gente fornece. É uma lógica tortuosa e perversa que tem o objetivo, como o doutor Quirino deixou claro, e os deputados deixaram claro, que eles querem a legalização, independente do custo, apesar de qualquer custo social que possam causar nas nossas crianças. Né? Então, eu acho que eu tenho muito orgulho de estar nessa trincheira, né, de ser o representante de vozes, né, e várias das pessoas que estão aqui, tem os representantes políticos, e eu sou talvez um dos representantes da parte médica, da parte de saúde, que não podemos tolerar isso. Então, eu acho que nós vamos ter que escrever para todos os deputados dessa comissão especial. Acho que essa é uma tarefa que eu me dou e espero que as pessoas que estejam assistindo essa live se deem e vamos escrever um e-mail para todos esses deputados dessa comissão especial, e eu acho que é um serviço que o site, né, vai fazer, né, da revista Dependência Química, que para facilitar a nossa vida, quem são esses deputados, obviamente tem aliados aos nossos deputados, mas que tem mesmo que escrever para todos o que a família brasileira espera da nossa representação política. Esse é um assunto que eu talvez esteja se desenhando os maiores golpes contra a saúde pública e contra os valores familiares da próxima geração de brasileiros, que a gente não possa ficar calado. Temos que usar nossas forças, energias e articulação política da mídia social possível para que esses golpes nos corredores do Congresso não representem, sejam ativos, que depois eles não representam os valores mais nobres da família. Doutor Ronaldo Laranjeira, muito obrigada aí pelas suas considerações. Você continua aqui conosco e realmente a grande arma que nós temos aqui é a informação e também a comunicação, né? Hoje nós temos diversos meios de nos comunicarmos com os nossos representantes, seja através de e-mail, seja através das redes sociais. Fale com o seu representante, não vamos deixar esse projeto passar. Eu gostaria muito de ouvir agora o senhor Dedé Martelli, da Free Mind, ele que tem um trabalho aí há tantos anos, né, trabalhando com os dependentes químicos, ajudando, né, fazendo palestras, orientando, trazendo a consciência para essas pessoas que precisam ter consciência do que realmente está acontecendo e dos efeitos maléficos, né, que as drogas têm na vida de uma pessoa e de toda a sua família. Dedé, conte para nós aí, quero ouvir a sua opinião a respeito desse tema. Eu acho que a gente está só com um barulhinho que está atrapalhando só um pouquinho. Eu estou resolvendo isso já. Espera só um minutinho, Vanessa. Eu já estou resolvendo, tá? Estou vendo qual que é aqui que está com o barulho. Espera só um minutinho. Tem algum computador aí com barulhinho. Vamos lá, Dedé, conta para nós aí. Eu quero também ouvir um pouco do trabalho da Free Mind. Primeiro, boa noite a todos. Eu acho que numa mesa redonda como essa, com figuras tão importantes
no nosso setor, né? No setor que defende a vida, eu acho que eu muito pouco tenho para falar. Nós temos aqui o Dr. Ronaldo Laranjeira, o Ronaldo, o Paderno sempre disse, né? É o the number one, né? É o número 1. Se alguém pode falar de evidência científica, não sou eu, é ele, né? Então a gente tem que aqui entender o momento que a gente está vivendo. Dr. Osmar Terra, ouvir o Eros, Dr. Quirino, que teve aí a capacidade de fazer aquilo que a gente sempre prega. Eu falo para o meu irmão Paulo, né? A unidade. Né? É legal quando a gente vê aqui o Dr. Ronaldo Laranjeira e o Dr. Quirino, os dois, né? Pessoas que vieram da ciência defender os valores da família. Eu acho isso muito, muito interessante. Mas, assim, gostei muito da fala do Dr. Ronaldo quando ele fala do golpe, né? O golpe legislativo que a gente está vivendo. E acho que é muito triste que a sociedade tenha que ver, nesse momento, alguém se esconder atrás de criança que precisa sobreviver para fazer com que a droga chegue a tantas outras crianças que vão perder a vida. Sob o pretexto de estar, como o próprio Eros disse, defendendo a vida de alguns, estão matando os outros. Eu quero falar português bem claro mesmo, porque eu acho que é mais ou menos por aí. O álcool e o tabaco, eles são consumidos em larga escala mundial porque eles são legalizados. Esse é o grande ponto que eu acho importante como sociedade a gente dizer. Eles são consumidos em larga escala. Quer dizer, o fato é simples, e aí é uma evidência científica, doutor Ronaldo, me ajuda com isso. Organização Mundial de Saúde. As drogas legalizadas, elas têm uma taxa de mortalidade 10 vezes maior do que as drogas que não são legalizadas. Então, mais gente vai morrer. Eu acho que esse é um ponto importante e que a gente tem que colocar. A gente tem que entender que, no fundo, e agora, de verdade, é muito complicado a gente, num momento como esse, tentar falar para a sociedade. Nós estamos aqui falando para nós mesmos. Eu acho que essa é a grande verdade. Estamos lutando dentro do Congresso Nacional para tentar, de alguma maneira e de alguma forma, evitar esse risco iminente, como o doutor Quirino mesmo disse. Então, nós vamos ter aí um árduo trabalho. É importante que a sociedade enxergue isso e veja isso. É importante que nós possamos juntos lutar e lutar muito. E não podemos enxugar gelo. Então, aqui a gente tem o doutor Miguel Tortorelli, a gente sabe o trabalho maravilhoso que a Aborigente faz. A gente sabe o sofrimento que as pessoas têm. Mas é importante entender que nós vamos aumentar, se a gente legalizar a maconha no Brasil, a morte em 10 vezes. A morte, a taxa de mortalidade das drogas legalizadas é 10 vezes maior. Isso é um fato importante. E o que nós precisamos fazer, talvez, é tentar olhar para essa comissão, olhar para esses parlamentares que estão aí, descobrir, e é fácil fazer isso, vamos pesquisar aí no site do Tribunal Superior Eleitoral, vamos descobrir onde são as suas bases eleitorais, vamos fazer uma grande campanha, vamos fazer uma campanha e impulsionar, porque eu tenho certeza absoluta que se as pessoas se escondem atrás, e eu acho que essa é a palavra, se esconder atrás daquelas crianças... Dedé, por favor, você pode falar um pouquinho mais alto, Dedé? Tem algumas pessoas que não estão escutando claramente, assim. Posso sim, Daniel. Vou tentar aqui. O sinal também não está muito bom. Mas é importante a gente transmitir para a sociedade, para as pessoas, para as bases eleitorais desses parlamentares que fazem parte dessa comissão e que têm, nesse momento, a representatividade para tomar essa decisão, né, para dizer e chamar a atenção para eles. Eles têm essa prerrogativa, são deputados, foram eleitos, podem até não representar a maioria da sociedade, concordo, gênero, número e grau, doutor Ronaldo, mas estão lá nessa comissão, e essa comissão tem um caráter determinativo. Isso é fato. Mas eu tenho certeza que nenhum deles gostaria que o seu filho consumisse maconha. Tenho certeza disso. Eu tenho certeza também que os seus eleitores não sabem que eles estão defendendo isso, que o que eles estão defendendo pode levar muitas crianças, jovens e adolescentes para a morte. Eu tenho certeza que os eleitores deles não sabem. Eu acho que talvez a gente, como sociedade, precisa apontar isso para a base eleitoral deles. É isso que a gente precisa fazer. Eu acho que nós deveríamos nos organizar, Daniel, acho que nós deveríamos nos
organizar para tentar pegar aí onde é a base, né? Que eles têm os votos, que eles têm, quais são suas cidades, né? Aonde que eles têm o grosso dos seus votos. Vamos fazer uma grande campanha para mostrar simplesmente que o voto deles vai levar o jovem ou adolescente para a morte, né? Muito mais se a droga for legalizada. Então, eu acho Gostei que disso, viu, Dedé? Olha que bacana, você está lançando uma campanha muito legal, muito importante isso que você está falando. Porque, assim, precisa ter uma mobilização nesse sentido mesmo. Pessoas como o Dr. Quirino, como o Dr. Ronaldo Laranjeiras, como o Dr. Osmar Terra, pessoas como o Dr. Miguel Tortorelli, pessoas como Eros Biondini. Eu sou muito pequenininho para falar perto de todos eles, mas eu posso dizer para vocês que eles dedicaram a vida deles para salvar vidas. A vida deles, totalmente dedicada a salvar vidas. E é muito importante que, nesse momento, a gente entenda que o que está acontecendo é muito grave. É realmente muito grave. E o que é mais grave disso tudo é exatamente se esconder atrás de crianças e de famílias que sofrem de um mal para poder fazer com que muitas outras famílias sofram por esse mal, um mal muito maior do que esse. E esse mal é algo que nós tentamos evitar. Vamos rezar muito. Acho que é só Jesus mesmo, nesse momento, para nos ajudar. Eu acho que nós temos que pedir a inspiração para que a gente possa fazer, de fato, aquilo que precisa. Vamos conversar. A comissão não é tão grande assim. Vamos ver quais são os parlamentares dela. Vamos descobrir quais são as suas bases eleitorais. Vamos fazer uma grande campanha. Vamos impulsionar e vamos colocar nas redes sociais. O Facebook dá essa possibilidade para nós. Vamos colocar lá e vamos fazer com que os eleitores saibam exatamente o que esses deputados estão fazendo nesse momento. É verdade, a gente precisa ter uma lista desses deputados, viu, doutor Quirino? Queria ter acesso a esses deputados que estão na comissão, quais são os deputados que votam a favor, quais são os deputados que estão contra essa proposta, né? É importantíssimo que a gente tenha essa informação para que o eleitor possa cobrar o seu deputado e fazer justamente isso que o Dedé Martelli sugeriu, né? Olha, você que é da cidade, do deputado tal, coloca aí nas suas redes sociais que ele é a favor da liberação das drogas, porque muitas vezes os eleitores não sabem, né, de que forma votam os seus deputados. Então é importantíssimo que a gente tenha um alerta. E você que está aqui nos assistindo nessa live, não fique aqui com a gente, não saia daí e aproveite e compartilhe essa live. Hoje nós queremos bater um recorde de compartilhamentos. Corra lá, compartilha essa live, que é muito importante. Nós estamos levando informação para vocês de primeira qualidade. Eu quero falar com ele, doutor, meu querido doutor. Eu chamo de doutor, mas para mim ele é um doutor da vida. Miguel Tortorelli, ele que é desse grande instituto que é o Amor Exigente. E aí, Miguel, estamos a caminho de um grande retrocesso? Boa noite, Vanessa. Boa noite aos amigos que estão junto conosco. Boa noite àqueles que estão nos assistindo. Realmente é uma preocupação muito grande. Hoje eu assisti toda a reunião que foi feita lá sobre o PL 399 e o que nós vimos lá realmente são pessoas que não estão preocupadas em nada com os nossos filhos, as nossas crianças, os nossos entes queridos. Realmente, o que se ouve, o que se vê, eles falando é que querem realmente liberar a maconha no Brasil. Nós podemos dizer, nós ouvimos falas magníficas, né, daquele pessoal que nos antecedeu, fantástico, falaram, né, tudo que realmente a maconha faz, o que ela traz, para onde levam os nossos entes queridos. Agora, eu estou há 23 anos no Amor Exigente, trabalhando com dependentes químicos. E nós sabemos o que acontece com isso. E começa sempre pela maconha. Então,
é uma coisa, nós atendemos 1.200.000 pessoas por ano no Amor Exigente. Então, nós conhecemos muito isso daí. E, infelizmente, se isso daí, que não vai passar, com certeza absoluta, mas, infelizmente, essas pessoas que querem fazer com que isso seja legalizado não sabem o que pode acontecer, e pode acontecer na casa deles. Na casa deles. Nós já atendemos aqui, nos nossos grupos, filhos de gente muito boa, de deputado, vereador, né? E até de governador de estado nós já atendemos. Nós não queremos mais isso daí. Nós queremos é que realmente os nossos entes queridos, né, trilhem um caminho certo, um caminho de estudo, um caminho que eles vão ser alguém na vida. Nós não podemos, de hipótese nenhuma, deixar acontecer isso daí. Então, nós temos que lutar e muito. Agora, você veja que tantas coisas que nós precisamos que se faça com rapidez, que se tenha um acesso muito rápido dentro do Congresso, mas não vai. Fica lá, enrola, vai para cá, vai para lá. Pegaram isso daqui, que era uma coisa que estava lá desde 2015, alteraram tudo, colocaram para liberar os produtos derivados da maconha, né? E aí a coisa fluiu, foi 2019, agora para 2021 já querem votar. Nós não podemos deixar, né? Você vê que nós temos aí doutor Quirino, doutor Ronaldo Laranjeira, doutor Osmar, né? Pessoas que realmente conhecem sobejamente sobre a dependência química, né? O Eros Biondini, que colocou aí, sabe o que é realmente o uso da droga e nos ajuda. Agora, nós temos muita dificuldade hoje, e ainda houve um corte, né, que o doutor Quirino teve lá na Senapred. Nós tivemos um corte das pessoas que possam ser internadas, né? Nós temos 20 mil, ia para 30 e poucos mil, e nós não temos mais. Isso daí é muito pouco se nós falarmos em Brasil. Nós recebemos ligações todos os dias de 4, 5 pessoas pedindo para internar os seus filhos. A internação é cara. Tem muita gente que não tem condições, são humildes e não tem dinheiro para bancar uma internação do seu ente querido, né? E nós precisaríamos pegar recurso e colocar mais na Senapred para ampliar o número realmente de vagas nas comunidades terapêuticas. Isso é que nós precisamos fazer, e não termos livre acesso a drogas como querem os nossos deputados. Isso nós não podemos realmente aceitar. Precisamos lutar. E nós sabemos, viu, Vanessa? Sabemos muito o que acontece com as famílias que, infelizmente, têm esse problema em casa. O Daniel já colocou, né, que sabe, passou por isso, né? A família estava lá junto, porque a família não larga, não abandona. A família fica junto e sofre muito mais do que aquele que vai para o... Vou aproveitar, viu, Miguel, para trabalhar justamente para isso. Vou aproveitar esse seu gancho aí para falar do Daniel, que é um grande guerreiro, Daniel Garcia, que ele ressignificou a dor dele, né, e ajuda hoje milhares e milhares de pessoas com esse trabalho maravilhoso aí através da revista Dependência Química e Saúde Mental. E eu tive a grande oportunidade de conhecer virtualmente a mãe dele, e uma das coisas bonitas que a mãe dele me falou, aliás, me levou às lágrimas, foi que a mãe dele falou: eu nunca desisti do meu filho. E eu nunca vou me esquecer isso que a mãe dele falou, e realmente eu sei, nós todos sabemos, né, que
que uma mãe, um pai nunca desiste do seu filho. E que trabalho árduo que essas Mas mães... isso são todas as famílias, viu, Vanessa? Ninguém abandona os filhos, ninguém. Pois é. E assim, a gente vê esse trabalho tão intenso das comunidades terapêuticas, né? A gente não pode viver esse retrocesso. Eu acabei de colocar aqui a informação que ele, doutor Quirino, me mandou, com dados fidedignos de como os deputados votaram, os que votaram a favor, os que votaram contra esse projeto. É lamentável, né, doutor Quirino? Eu vou falar o nome dele, sim. Vamos lá, que eu vou agora, vamos lá, para anote aí no seu caderno, na sua lista negra, os deputados que votaram pela não retirada da pauta e a favor do PL 399. Anote aí, se for o seu deputado, você vai falar com ele. Olha só, vamos lá. Deputados que votaram... Daniel, volta aquele que você estava. Isso. Votaram não pela retirada de pauta e a favor do PL 399. Deputado Fábio Mitigeri, deputado Fábio Tradi, deputado Eduardo Barbosa, deputado Rafa Fá, Daniel Coelho, Hugo Mota, Eduardo Costa, Chico D'Angelo, Fábio Henrique, Alice Portugal, deputado Bacelar, Alex Manente, do Cidadania, Alexandre Padilha, do PT, Natália Bonavides, Paulo Teixeira, Luciano Dutti e Rafael Mota, e também Marcelo Freixo, que não estava presente, mas o seu substituto votou pela não retirada do projeto. Vamos colocar os deputados que votaram sim, para saber quem são esses nossos representantes que estão aqui nessa luta conosco. Votaram sim pela retirada de pauta e contra o PL 399, deputada Caroline de Tone, o doutor Luiz Ovando, doutora Soraya Manato, Sóstenes Cavalcante, Hildo Rocha, nosso querido deputado, sempre nosso ministro, Osmar Terra, Ângela Amin, Otone de Paula, Pastor Eurico, Áureo Ribeiro, Fernando Coelho, o titular estava ausente, mas o suplente votou sim. E também Evair de Mello. Olha só, gente, nós temos também esses representantes que estão ao nosso lado nessa luta fervorosa contra esse projeto que pretende sorrateiramente liberar as drogas no Brasil, liberar a maconha. E eu volto a falar com ele, o nosso querido doutor Quirino. Sabe por quê, doutor Quirino? Surgiu uma pergunta aqui na nossa live de uma pessoa que queria saber, porque esse projeto, inicialmente, ele tentava liberar uma coisa que já está liberada pela Anvisa, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito das portarias, que são, sim, portarias deste governo, do governo Bolsonaro. O senhor pode nos dizer, nos dar mais detalhe a respeito dessas portarias que já liberam o uso medicinal da canabidiol? Claro, Vanessa, acho que essa é uma questão importante nós conversarmos aqui, porque, como já foi dito, a exaustão, o que tem sido feito, infelizmente, por um grupo de deputados é se esconder, como o Dedé Martelli acabou de nos dizer, é se esconder atrás de dramas familiares, de necessidade de pessoas receberem medicação, para passar um projeto de lei que acaba legalizando a maconha no país. Quando esse projeto de lei foi apresentado inicialmente em 2015, na realidade nós não tínhamos no país nenhuma regulamentação no mercado de medicamentos derivados de cannabis. Entretanto, nesta gestão do governo federal, mais precisamente no final de 2019, num trabalho inclusive envolvendo a nossa Secretaria Nacional de Cuidado e Prevenção às Drogas, a do Ministério da Cidadania, à época, o ministro Osmar Terra estava conosco lá, nós fizemos uma grande articulação com a Anvisa, e naquela ocasião foi publicada a resolução da Anvisa, a RDC 327, de 2019. Foi publicada mais precisamente no dia 9 de dezembro de 2017. E um pouco depois, no início de 2020, no mês de janeiro, a Anvisa publicou a RDC 335.
foi publicado no dia 24 de janeiro. Então, nós temos hoje 2 resoluções da Anvisa, que é a Agência de Regulação Sanitária no Brasil, a RDC 327 e a RDC 335. Essas 2 resoluções da Anvisa, então, passam a permitir, primeiro, a importação de medicamentos derivados de cannabis, o registro desses medicamentos no Brasil, a prescrição médica desses fármacos, o seu uso terapêutico, inclusive, Vanessa, a fabricação de medicamentos no Brasil. Tanto é que, após a publicação dessas resoluções da Anvisa, se começou, inclusive, a fabricar canabidiol aqui no nosso país. Ou seja, então, hoje no Brasil, Vanessa, nós temos uma realidade que não há mais necessidade, nós temos uma lei federal para regulamentar esse mercado, né? Nós trabalhamos para que isso, então, acontecesse. Isso aconteceu por meio dessas 2 resoluções da Anvisa. E para que nós pudéssemos avançar ainda na possibilidade de oferta de medicamentos para as pessoas, a nossa secretaria lá do Ministério da Cidadania, nós provocamos o Ministério da Saúde, encaminhamos um ofício para o Ministério da Saúde, falando da possibilidade do Ministério da Saúde ofertar, incorporar na sua rede de medicamentos de oferta gratuita à população o canabidiol. E o Ministério da Saúde está trabalhando em cima disso, a partir, então, dessa provocação que nós fizemos àquele Ministério. Então, hoje, esse processo está tramitando num órgão do Ministério da Saúde, Vanessa, chamado Conitec, que é o órgão responsável lá no Ministério da Saúde pela incorporação de novos medicamentos, de novas estratégias terapêuticas no SUS, para que nós possamos, então, no futuro próximo, termos a possibilidade de oferta gratuita de canabidiol para as pessoas que precisam de medicamentos. Então, tudo isso para dizer que hoje nós temos no Brasil um mercado regularizado, regulamentado pelas resoluções da Anvisa, e hoje o governo federal, inclusive, está dando um passo além. Estamos buscando, inclusive, ofertar medicamentos gratuitos para as pessoas que necessitam desse tipo de cuidado. Tudo isso para dizer que nós, o governo federal, os deputados que têm uma posição contrária ao PL, não são contra a oferta de medicamentos, não são contra o tratamento. Nós somos contra, sim, se utilizar desse artifício, se utilizar desse ardil para legalizar a maconha no Brasil. Isso nós somos contra. Então, é importante diferenciar essas questões para que as pessoas possam entender e para que as pessoas não caiam, então, nessa história. E aí, eu queria só fazer uma pergunta, doutor Quirino. Existe alguma pesquisa no Brasil, com toda a população, a respeito desse tema, da legalização da maconha? Existe uma maioria falando que a maconha deve ser legalizada? O senhor pode nos esclarecer isso? O senhor que está à frente lá, que é o nosso secretário nacional da Senapred. A gente quer saber a opinião do brasileiro, né? Existe alguma pesquisa alertando sobre isso? Que é necessário, que existe uma necessidade de se legalizar a maconha no Brasil? Então, antes disso, Vanessa, só para finalizar aquela questão que a gente estava discutindo, e eu já vou entrar nessa, mas só para a gente finalizar, porque eu acho que é interessante, né, porque muito se tem batido nessa questão, então, de que esse PL tem como objetivo oferta de medicação, e hoje, inclusive, porque eu acho que é uma questão importante, hoje saiu, né, num órgão de imprensa importante no país, que é o Antagonista, saiu uma matéria, e a matéria diz assim: o presidente disse que vetará, o presidente Bolsonaro, disse que vetará o texto caso haja aprovação pelo Congresso, né? E aí é interessante porque o título, né, claro que totalmente tendencioso do Antagonista, o título diz: Bolsonaro chama de porcaria projeto que libera maconha para fins criminais. Na verdade, a gente já cansou de ver aqui que essa é uma retórica, e que a imprensa brasileira, na sua maioria, insiste nessa retórica, querendo enganar o povo que esse PL é para liberar remédio. Esse PL não é para liberar remédio. Esse PL se esconde atrás disso para legalizar a maconha no Brasil. E o Antagonista aqui, né, seguindo essa tendência da imprensa brasileira, publicou essa reportagem.
e diz aqui o seguinte, eu vou ler rapidamente. Jair Bolsonaro criticou o projeto de lei, então Jair Bolsonaro criticou o projeto de lei que autoriza a comercialização de medicamentos derivados da cannabis para fins medicinais. O texto está sendo analisado pela Câmara dos Deputados essa terça-feira. Enfim, basicamente, a imprensa tem insistido e tem corroborado essa mentira que deputados tentam colocar como sendo verdade a população brasileira, dizendo que esse PL tem como objetivo a oferta de medicamentos. Então, vamos dar esse recado aí para o antagonista, aproveitar que eles estão bem mal informados, né? E eles deviam se informar sobre o projeto de lei, porque não é um simples projeto de lei, é um projeto de lei que tenta, através de um substitutivo, enfiar a goela abaixo dos brasileiros, né, e da população de bem, a legalização da maconha. Então, eu acho que eu, como jornalista, e todos os jornalistas devem ter muita responsabilidade ao colocar uma notícia como essa, mentirosa, fraudulenta, inclusive, porque não se pode falar dessa forma sem você ter checado as informações e saber exatamente do que se trata o projeto e do que se trata os documentos acessórios que acompanham esse projeto e que tem uma finalidade completamente diferente da que se propôs inicialmente o projeto. Não é isso, doutor Quirino? E aí é interessante, né, Vanessa, porque a imprensa sempre tenta criar essa retórica para disfarçar que, na verdade, esse projeto de lei tem como objetivo claro a criação do marco regulatório da cannabis. Esse projeto de lei não tem como objetivo ofertar remédio para as pessoas. Essa gestão do governo federal está fazendo, como nós acabamos de mostrar aqui, por meio das resoluções da Anvisa, agora buscando, enfim, avaliar a possibilidade de oferta no SUS, e está sendo tramitado agora no Ministério da Saúde. Ou seja, então, se você quer liberar remédio, caramba, por que não se aprovou hoje a emenda do deputado federal Osmar Terra? A emenda que ele apresentou hoje falava sobre isso, da gente ofertar remédio para as pessoas, a gente obrigar o SUS a liberar de maneira gratuita esses remédios. Não, o relator Luciano Dutti sequer colocou para apreciação da comissão especial. Então, assim, a gente precisa ser muito claro no que está acontecendo. Então, essa é uma questão. Quirino, só pontuando, só enfatizando isso. Então, quer dizer, o doutor Osmar Terra, hoje, fez um pedido para que esse medicamento feito à base dessa substância da maconha fosse distribuído gratuito, é isso? E foi negado. Olha como a coisa é mais maquiada e mais manipuladora e mais cruel do que a gente imagina. Até pedido para que esse remédio chegasse a quem precisa, porque é uma minoria, né, Quirino? É uma minoria, né, que precisa desse medicamento. Assim, minoria que eu digo, em proporção nacional, né, que necessita desse medicamento, e ainda o deputado Osmar Terra vai e faz um pedido para que esse medicamento fosse distribuído gratuito e nem sequer colocaram para votação. É isso, Quirino? Eu não entendi direito, é isso? O relator Luciano Dutti rejeitou de pronto a emenda apresentada pelo ministro Osmar Terra. É interessante isso, né? Porque se o que objetiva esse projeto de lei é a oferta de medicamentos, ora, o que a emenda que o ministro Osmar Terra apresentou hoje era para isso. Agora, o relator sequer colocou essa emenda para apreciação, mostrando que, na verdade, o que está por trás disso são outros interesses. Então, a gente não pode se deixar levar por esse discurso fraudulento. Uma outra questão, então, rapidamente, que eu queria dizer sobre o que está acontecendo lá na Câmara dos Deputados é um verdadeiro golpe legislativo, né? Isso porque, primeiro, foi criada uma comissão especial, ou seja, hoje nós temos mais de 500 deputados, aí são um pouco mais de 30 deputados que têm nas mãos a possibilidade de decidir o futuro da nação no que diz respeito ao cenário das drogas. Ou seja, nós temos mais de 500 deputados
E aí o antigo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, num acordo que foi feito com um grupo de deputados, acabou fazendo isso, né? Ou seja, acabou colocando, então, esse projeto de lei para ser apreciado nessa comissão especial, formado por um grupo muito restrito de deputados, e, de maneira totalmente enviesada, colocou como presidente dessa comissão especial o Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, que é a favor da liberação da maconha no Brasil, maconha para fins entorpecentes. O Paulo Teixeira é um histórico defensor da legalização da maconha no Brasil, importante ficar claro, e não tem nada a ver com fins medicinais, não. E ele é favorável à liberação da maconha como droga. Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. Nós temos o Luciano Dutti, que também é favorável a esse projeto de lei. Ou seja, então nós temos o presidente e o relator favoráveis. Foi criada uma comissão, um pouco mais de 30 deputados, a maioria deles favorável a esse projeto de lei, ou seja, para votar de maneira terminativa, ou seja, votou ali, acabou, vai direto para o Senado, sem passar pelo plenário, ou seja, no meio de uma pandemia que o Brasil inteiro, que o mundo inteiro está com os olhos, que a atenção focada nos problemas decorrentes dessa situação sanitária dramática que todos os países estão enfrentando, inclusive o Brasil, ou seja, toda a sociedade brasileira focada nisso, e aí, lá na Câmara dos Deputados, eles abrem a possibilidade de votar, então, a liberação da maconha, a legalização da maconha. Então, esse daí é uma outra faceta do golpe. E uma outra faceta, então, do golpe é que a população brasileira, Vanessa, não existe nenhuma pesquisa, nenhuma enquete populacional, nada, nenhum levantamento feito, nenhuma pesquisa de opinião pública da população brasileira mostrando que a sociedade no Brasil é favorável à legalização das drogas. Não existe uma pesquisa. Pelo contrário, a sociedade brasileira é majoritariamente contra a legalização das drogas. Ou seja, doutor Quirino, alguns deputados que não representam a vontade da maioria das pessoas. Então, todas essas são essas facetas desse golpe legislativo que a Câmara dos Deputados, nessa comissão especial, está tentando dar no Brasil. É muito bom que a gente fale isso. Eu estava fazendo uma conta, eu não sei se foi hoje que eu fiz essa conta ou se foi na live de ontem, porque a gente está passando por um momento onde nós estamos, o Quirino tem acompanhado, o Dedé Martelli, o doutor Quirino, o Miguel, a Vanessa, nós faz acho que umas 2 semanas que a gente está fazendo um programa para conscientizar as famílias da gravidade da aprovação dessa PL do jeito que está. E aí ontem eu estava fazendo uma conta, se juntar comunidade terapêutica, clínica especializada, hospitais psiquiátricos, 1 milhão de família do amor exigente, mais os grupos da pastoral da sobriedade, mais os grupos municipais de apoio, mais narcóticos anônimos, mais alcoólicos anônimos, dá quase 99% da população, fora as mães. Né? Então, mais as mães, daria 99%. Então, eu queria aqui fazer uma roda entre eu, Dedé Martelli, doutor Quirino e o Miguel, para a gente, nesse finalzinho, propor alguma saída. Né? Uma delas é ligar para os deputados, mandar e-mail, encher o saco deles. Mas o que a gente pode fazer? O Dedé, eu lembro uma vez que ele falou o seguinte, que ele tinha encontrado, né, Dedé, uma história bonita ainda, que ele tinha encontrado um dependente químico, e o dependente químico pediu um dinheiro para ele. E o cara foi sincero, falou, eu estou pedindo dinheiro porque eu preciso usar droga. Aí o Dedé falou, mas como assim você precisa usar droga, né? Ficou, e aí começou a história da filmagem. Eu sou ex-dependente químico e vou dizer para vocês, gente, ó, eu morro de vontade de fumar maconha. Vocês acham que eu não sinto? Ainda mais nessa tensão que está o Brasil. Eu sou um ex-dependente químico, eu vou sentir vontade para o resto da vida. Eu sei como é difícil um dependente químico sair das drogas. E quando ele não sai, ele quer defender. Porque ele não consegue, ou talvez não queira também, ou talvez, né, não tenha achado um sentido na vida para que ele quisesse sair. E agora ele defende.
a legalização da maconha. E é grave isso. Eu perdi um sonho. Eu tinha um sonho de ser jogador de basquete, né? Então, meus 13, 14 anos, eu jogava em São Paulo, eu jogava bem, era um dos melhores jogadores da categoria. Mas foi um sonho perdido, porque eu fui usar maconha. E a maconha, ela mata e ela dá abertura para as outras drogas. Então, assim, rapidamente, Vanessa, estamos a 1h40. Eu queria que o Dedé deixasse uma mensagem, o Quirino, o Miguel, que eu não sei onde ele está, ele aparece e some aí na tela. Vamos lá, voltamos aqui, eles voltaram, Daniel, continua. Acho que o Daniel... Não, então, eu queria... Eu acho que o Miguel poderia falar do tanto de gente que procura amor exigente. Eu acho que o Quirino também podia falar um pouco da quantidade de comunidade terapêutica e de pacientes, porque a Sinapred hoje tem estatística do número de quantidade de gente se tratando, né? Então eu queria esses dados. E o Dedé também, né? Que abraçou essa causa junto com o Padre Haroldo, que é o Congresso Internacional FreeMind. Gostaria que o Dedé também falasse sobre se esse ano nós vamos ter o Congresso Internacional FreeMind, que é importantíssimo para toda a classe, né, que luta contra as drogas, que tem informações científicas a respeito do assunto. Dedé, vou pedir para o Dedé e para o doutor Quirino falar, o doutor Quirino tentar falar com o presidente, para o presidente realmente bancar essa medicação para aqueles que precisam da medicação. E o Dedé falar com o governador de São Paulo. O que nós não podemos, se nós realmente conseguirmos isso, conseguir que o presidente abra isso daí e a medicação seja dada nos postos de saúde, o governador de São Paulo, e aí nós não precisaríamos desse PL que estão querendo colocar um monte de outras coisas. Eles batem nessa tecla, mas a gente sabe que o que está por trás é os produtos derivados da maconha, que vai inundar aqui as nossas mercearias, entre aspas, vão colocar isso daí para vender para os nossos entes queridos, nossos filhos vão comprar isso daí. Então, falar com o governador de São Paulo, falar com o presidente da República, eu não quero para realmente essa medicação ser doada, ser passada com prescrição médica, sempre, é lógico, dentro das nossas unidades UBS e unidades de saúde. Quirino, eu não sei se você tem condição de fazer isso daí. Olá, Miguel. Nós aqui da Sinapred, nós já fizemos essa provocação, como disse, ao Ministério da Saúde. Existe um processo para a incorporação de medicamentos novos na lista do SUS. Esse processo está em curso. Inclusive, como eu disse, hoje esse processo está sendo avaliado pela Conitec, que é justamente o órgão do Ministério da Saúde responsável pela incorporação de novos medicamentos, novos insumos, novas tecnologias no SUS. Queria ouvir o Dedé. Consegue falar com o governador, Dedé? Eu acho, Miguel, com toda a franqueza, eu vejo que esse momento nós temos que nos dedicar muito firmemente, muito fortemente nessa comissão, nesses parlamentares, dar todo o apoio, nós do setor, ao ministro, né, ao sempre ministro Osmar Terra, ao Eros Biondini, aos parlamentares que são favoráveis. Eu acho que nós precisamos, nesse momento, nos dedicar fortemente a tentar trabalhar nas estratégias para tentar derrubar, né, na comissão, para tentar levar isso para plenário, onde é um ambiente mais justo. É importante que a gente diga, doutor Quirino, Miguel, Daniel, Vanessa, a prerrogativa do processo democrático é que os parlamentares têm a prerrogativa de fazer aquilo que acham que é correto. As pessoas têm o direito, francamente têm mesmo, eu vejo assim, de escolher e de se posicionar diante das situações que se apresentam.
É importante que seja assim. Pode ser que tenha parlamentar que acha que tem que legalizar maconha mesmo, é a opinião dele. Se ele chegou lá e ele está lá, ele não está lá indicado. Ele está lá pela vontade popular. Todo mundo tem a sua representatividade. É legítimo que alguém ache, até, eventualmente, que as pessoas têm o direito de escolher se querem ou não consumir maconha. Pode ser que tenha parlamentares que tenham essa opinião. É natural que tenha. Mas o que é importante é que as pessoas defendam a sua opinião de verdade como são e não se escondam atrás. Eu vou usar de novo esse termo. Não se escondam atrás de famílias e de pessoas que sofrem maus e não usem esse argumento para aprovar algo no Congresso. Comissões existem, existe uma regulamentação na Câmara que deve ser respeitada. Nós estamos falando sobre isso de uma maneira muito clara, muito objetiva. Se está nessa comissão especial, ela foi criada. Se foi criada porque era possível que ela fosse criada. Devia estar na prerrogativa de um presidente da Câmara fazer com que isso acontecesse. Os partidos devem ter se organizado para indicar os seus parlamentares. Tudo isso faz parte do processo democrático. Eu acho que a gente tem que dar suporte para os nossos parlamentares da causa, para que eles possam nos ajudar a vencer essa batalha. Mas eu quero deixar registrado e claro aqui, é inadmissível que exista pessoas que se escondam atrás desse tema. A pessoa tem o direito de dizer o que quer, tem o direito de escolher o que quer, presta contas disso. Mas a gente não pode fazer isso num momento como esse, dessa situação. Agora, também não adianta a gente ficar chorando e não adianta a gente não lutar. Nós temos que lutar. Dar suporte para o doutor Osmar, dar suporte para o Eros, dar suporte para aqueles parlamentares que estão ali, que estão lutando. Temos conversado diariamente. Miguel, acho que nós temos que lutar de todas as maneiras para poder evitar com que isso aconteça. Eu acho que a gente tem aí figuras do nosso lado, como o doutor Ronaldo Laranjeira, que consegue transmitir para a gente, o próprio doutor Quirino consegue transmitir para a gente. As evidências científicas, elas são importantes, mas eu quero crer que, nesse momento, não temos tempo de explicar isso para a população. Eu acho que nós temos que explicar de uma maneira que a população entenda. E eu acho que uma maneira simples da população entender é simples. Uma droga legalizada, ela tem uma taxa de mortalidade 10 vezes maior. É simples assim. Ela tem uma taxa de mortalidade 10 vezes maior. E o que está acontecendo nesse momento não é que nós estamos liberando um medicamento. O que está acontecendo nesse momento é que nós estamos abrindo uma prerrogativa para que jovens consumam as drogas antes, mais cedo, porque é o que acontece quando você se legaliza uma droga. Você está abrindo a prerrogativa para jovens, crianças, adolescentes terem problemas psiquiátricos, demência. É isso que está acontecendo. Mas mais grave do que tudo isso, você está aumentando a chance para que essas pessoas morram, para que esses jovens, esses adolescentes morram. Essa é a verdade. Quem está defendendo isso, e estou falando quem defende isso fora do Congresso também, e é legítimo o direito de defender, é o espírito democrático. Mas é importante que a sociedade saiba que essa escolha está levando pessoas à morte, não está salvando vidas. Não é aceitável, não é aceitável. Não é aceitável que as pessoas defendam um tema como esse dizendo que está salvando vidas. Não está salvando vidas. Então, assim, eu quero terminar minha fala agradecer muito ao Daniel, à revista, à Vanessa, agradecer demais por que vocês tenham permitido que eu estivesse aqui junto com figuras tão nobres do setor e que tenham feito tanto pelo setor de drogação, muito mais do que eu, meu irmão, muito, muito mais mesmo. Esses dias conversava com o Paulo e dizia isso, nós somos caçulas, estamos aqui com o objetivo simples de discutir o tema, de criar um congresso, um ambiente onde as pessoas possam falar o que têm vontade de dizer, mostrar que não é só pela ciência, não é só pela fé, o que precisa é a gente salvar vidas, é isso que nós fizemos no FreeMind, defendemos uma unidade. E a unidade a gente constrói com verdade. E o que eu peço, simplesmente, é que esses parlamentares tenham na sua consciência a verdade que possam transmitir a verdade, defendam o seu ponto de vista. Talvez esse parlamentar aí que alguém falou aí da Bahia, talvez ele pelo menos tenha defendido a verdade. Ele acha isso, os eleitores dele vão saber que é isso. A gente precisa lutar para que as pessoas entendam e a gente tem que defender a vida. E nessa hora, nós estamos, doutor Quirino,
nós estamos, doutor Osmar, nós estamos, Eros, à disposição de vocês como soldados, para que a gente possa fazer dentro do nosso limite, nosso pequeno limite, fazer o que for possível para que a gente possa mudar a vida de tantas pessoas. O que o Amor Exigente faz, não é mesmo? O que o doutor Miguel, o que todas as pessoas que são ligadas ao Amor Exigente fazem há muitos anos, salvar vidas individuais, vidas de pessoas que estão aí sofrendo, famílias que choram. Esses dias eu entrei numa casa para conversar com uma mãe, eu também cuido do individual, né? Eu falo isso muito para o Paulo, Fazendo Esperança, do Frei Hans, acolheu um jovem que nós trabalhamos, e a mãe estava sentada, doutor Quirino, assistindo uma live do Amor Exigente. Enquanto isso, a gente estava lá lutando para poder levar o seu filho, e levar o seu filho para Fazendo Esperança, onde ele está, graças a Deus, há 2 meses, lutando pela vida, da mesma maneira que um dia o Daniel conseguiu vencer esse mal. É isso que nós temos que fazer a nossa parte dentro daquilo que a gente pode fazer. Doutor Quirino, eu quero dizer para o senhor que nós estamos, assim, admirados com o seu trabalho, a forma que o senhor faz para juntar todas as pessoas de tantos temas para poder defender o nosso setor, que há muito tempo não tinha alguém que fosse capaz de costurar como o senhor costura e não fosse capaz de ter um olhar tão individual para cada uma das entidades do nosso setor. Não falo de financiamento, não, doutor Quirino. Financiamento é uma obrigação do governo. Eu vejo isso de uma maneira muito tranquila. Mas eu falo da forma como o senhor costura, como o senhor escuta todos, que o senhor participa e conversa com todos. Eu acho que isso é admirável. Eu tenho pelo senhor um profundo respeito por isso. E vou ter. Um dia o senhor vai sair daí, o senhor vai estar em outro lugar, vai estar fazendo outra coisa. Eu quero que o senhor saiba que o respeito não está com essa cadeira. O respeito está com o que o senhor fez sentado nela. E eu quero aqui dizer para o senhor que eu tenho uma profunda admiração mesmo pelo que o senhor tem feito. Miguel, o senhor sabe que o Freemind não existiria se não fosse vocês. Então, quero aqui deixar o meu agradecimento ao Padre Haroldo, a você, ao Carlos, ao Rivaldo, a Mara Menezes, a tantas figuras, a Ronaldo Riceto, a tantas figuras que tanto fizeram por nós. Nos permitiram até hoje estarmos aqui sentados com vocês. Eu digo para o Paulo sempre, nós não merecemos isso, mas estamos aqui para servir vocês naquilo que a gente puder. Obrigado, Dedé. E eu quero deixar o meu recado, né? Agradecer ao Dedé. E uma coisa muito interessante, ninguém sabe, mas o Dedé abriu as portas para a revista. Então, a mesma gratidão que o Dedé tem pelo Miguel, eu tenho pelo Dedé. Eu lembro que eu fui na Freemind, eu não tinha dinheiro para entrar na Freemind. Eu não tinha nada, não tinha recurso, não tinha nada. Expliquei a situação para o Dedé. O Dedé falou, Daniel, entra aqui, e jantou comigo, e conversou, e me apresentou um monte de médico lá, e todo mundo. Então, assim, o Dedé praticamente, ali na Freemind, no último, foi o início da nossa revista, né? Então, se hoje ela tem esse espaço onde a gente possa expressar a nossa opinião baseado em dados científicos, como apresentou o Dr. Quirino Cordeiro, como apresentou o Dr. Ronaldo Laranjeira e o deputado médico Osmar Terra, é graças também à Freemind, que onde foi tudo nasceu, foi lá a revista. Então eu queria aqui deixar um forte abraço do Dr. Quirino Cordeiro. Obrigado, viu, Dr. Quirino, por sempre apoiar a revista, o nosso canal, as nossas redes sociais, as nossas mídias. O Miguel Tortorelli, então, eu acho que assim, nada teria acontecido sem o Miguel, porque o Miguel fez acontecer muita coisa nesse Brasil, né? Eu acho que muita gente que está assistindo conhece a história do Miguel, mas o Miguel tem uma história fantástica, né? E é um cara que onde ele coloca a mão, a coisa acontece. O Miguel, uma pessoa sensacional. O meu abraço ao Guilherme Ataíde, né? Doutor Guilherme Ataíde, que sempre acompanha a revista, né? A todos nós, foi feito vários convites para ele vir aqui também, dar a ciência dele sobre o assunto, é um grande estudioso. Fiz um convite para ele essa semana também. Quem sabe, durante a semana, a gente entra com outras lives, com outro programa, para fortalecer essa questão das drogas, da legalização, que ficou claro hoje, né, Vanessa? Eu acho que hoje não ficou nada. E eu quero deixar um beijo para você, Vanessa. Feliz Dia das Mães, ó. Dizer que você é um presente que Deus colocou na minha vida.
na vida da revista, dos programas e na vida de todos nós que lutamos, sofremos e lutamos contra as drogas, tá? Um super beijo para você. Eu acho que nada é por acaso, Daniel. Eu agradeço. Eu acho que a vida vai me levando por caminhos onde eu realmente tenho uma missão a cumprir. Então, eu que agradeço ter conhecido você, primeiramente, Daniel Garcia, e que me apresentou essas personalidades aí, essas pessoas incríveis, né? O Dedé Martelli, a quem eu já tive o prazer de entrevistar no nosso programa de TV, o nosso querido Miguel Tortorelli, que dá vontade de pegar no colo, assim, né? Abraçar, parece nosso pai, assim, uma pessoa querida, né? E ele, doutor Quirino, que também é sensacional, uma pessoa incrível, de muita sensibilidade, de muita inteligência, muita coerência, e que nos representa lá junto ao governo federal, fazendo um trabalho maravilhoso e um trabalho muito digno, né? E representando a família brasileira. Então, quem só pode agradecer sou eu, a todos vocês, o carinho, o acolhimento que vocês sempre me deram, né? A paciência, e agradecer de estar, de participar desse projeto tão importante que faz muito sentido para mim e para a minha vida. Né? Que bom. Muito Vanessa, eu tenho que falar o seguinte, a forma física do Quirino é uma coisa impressionante. Não só do Quirino, como do Dr. Quirino, como também do Osmar, do Miguel, do Dedé. Porque, assim, é trabalho de segunda a segunda até a noite. Sem parar. Os caras não têm descanso, não para, a gente não para. Então, assim, além de pessoas maravilhosas, eles têm muita força, muita vitalidade, muita saúde, isso é importante, né? Trabalham muito, né? E eu admiro todos eles. Eu tenho a honra de ter eles aqui hoje num programa junto com você. Então, um beijo, Vanessa, primeiramente para você, mulher, representa as nossas mães. Miguel, doutor Quirino, Dedé, um super abraço a vocês. Muito obrigado pelo dia de hoje. E a Vanessa vai fazer a despedida final aí para todo mundo. Olha, você que nos acompanhou aqui na live, nós agradecemos a sua presença, a sua audiência aqui na live da Dependência Química e Saúde Mental. Nos siga, estamos em todas as redes sociais, tem no Instagram, tem também no YouTube, no Facebook, e não esqueça que todas as terças, a partir das 9h30 da noite, 21h30, nós estamos com o programa Dependência Química e Saúde Mental na Com Brasil, TV Com Brasil. Você não pode perder, você é nosso convidado, e esse tema sempre presente para que você possa ter informação de primeira, informação de qualidade. Então, muito obrigada a todas e a todos vocês, e tenham todas uma excelente semana. Muito obrigada e até a próxima. Vanessa, só uma coisa só, Dedé, vai ter FreeMind esse ano, Congresso Internacional? Vai? Então, já temos... Estaremos lá, hein? Então, a gente já pode arrumar as coisas... para isso, com responsabilidade, vamos torcer, vamos lutar para ter. Nosso desejo é fazer o mais rápido possível. Maravilha, Dedé. Isso aí, gente. Beijo. Beijo, tchau, pessoal. Grande abraço.